vamos conversar um pouquinho agora sobre palavras, várias palavras diferentes no português que tem o mesmo sinal ali na Libras. E como você vai saber? São várias palavras e aí o sinal é igual. Qual é que você vai usar ou que você vai entender quando o surdo estiver sinalizando? Você vai ter de saber o contexto. Por isso que às vezes, se você pegar um surdo numa conversa ali na metade, você não consegue entender de cara o que ele está falando. Você precisa saber do que ele está falando, porque aí você consegue ver o sinal e falar, não, esse sinal eu vou usar tal entendimento, porque é disso que eles estão falando. Por exemplo, o sinal de amar, certo? Amar. Então, esse sinal aqui é um único sinal, mas se eu for escrever no português, ele pode ser amar, amando, amou, amará, amado, entendeu? Então, 5 palavras no português para um único sinal. O sinal de bom, olha só, bom, certo? Aqui também pode ser bom, bondade, bendito, bem-aventurado, bonança, bondoso. Outro, juiz. Sinal de juiz, configuração de mão, põe a sua mão para baixo, na mesma direção, na mesma linha, e aí você desce e sobe, tá? Simbolizando aqui os pratos da balança da justiça, tá? Então, sobe e desce. Então, eu tenho esse sinal, certo? Um único sinal. Quantas palavras no português para esse sinal? Juiz, justo, justiça, justificado. Entenderam? Então, como eu vou saber qual que eu vou usar? Qual que é o que está sendo falado? É por isso que eu falei para vocês que você tem que saber do que aquele surdo está falando. Aí quando você olha esse sinal, você sabe diferenciar se é justiça, ou se é justo, ou se é um juiz, ok? Então, dependendo do contexto. Vamos a outro sinal. Glória. Sinal de glória, mãos em S, você cruza. A hora que cruzou, você começa a abrir seus dedos, desfaz esse cruzamento mexendo seus dedos, ok? De novo, glória. Então, é um único sinal para quantas palavras? Glória, 1. Glorioso, 2. Glorificado, 3, ok? E assim vai. Então, vários significados para um único sinal. Então, preciso saber do que estão falando, senão, de cara, eu não sei qual o significado daquele sinal, tá? E um outro exemplo simples também, esse sinal. Lembra, nós aprendemos qual o sinal que é? Sentar e cadeira, entendeu? Então, é o mesmo sinal para sentar e cadeira, ok? Então, eu trouxe essas informações para vocês saberem que existem vários nomes diferentes para um mesmo sinal, ok? Aí, como eu vou saber? Preciso do contexto. Eu preciso saber do que é que vocês estão falando. Não é como nós, ouvintes, que nós ouvimos, já conseguimos um entendimento rápido, né? Quase sempre. Ouvimos ali um pedaço da história, uma fofoca, você ouve, estão falando de tal pessoa, tal assunto, né? Na Libras, não. Preciso ali olhar e, às vezes, muito tempo eu fico olhando para que eu entenda do que estão falando, para que eu não tire conclusão precipitada. Entenderam? Então, você pegar um pedacinho de uma conversa do surdo e já concluir, eu já sei, estão falando de tal coisa, né? Não é correto, porque a gente pode decorrer ali no erro, tá bom?